Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um Papo de Pastor Léo aqui. Pastor Alci. Iniciando a semana, então na segunda-feira é o dia da gente responder as perguntas, né? Então a gente teve aí 2 perguntas nessa semana, uma foi da dona Denildes, né, que volta em minha pergunta pra gente, e a outra foi, como é o nome da irmã? Samara Cristina. Samara, né? Pronto, então vamos começar com a da dona Denildes. A da dona Denildes, foi até da semana passada, parece-me, viu, Léo? Essa semana só tivemos aí Isso. a da Samara. Deixa eu me achar aqui. O que fazer para que pais cristãos façam o culto familiar e eduquem os filhos na palavra de Deus? Resposta curta e sarcástica, vergonha na cara. Pronto. Assim, né, assim, o grande aspecto é que um cristão, ele nunca pode se questionar as coisas que são obrigações, ele deve fazer. Sim. Ele deve fazer. Então é o nosso papel como pai, né, como chefe da casa, conduzir os nossos familiares nisso. Tá certo? Então, o que a gente pode até levar aqui a pergunta é como é que a gente pode estar dando sugestões para uma pessoa fazer o culto doméstico. Porque uma coisa que eu posso até achar justo, foi até uma coisa que eu estava até escrevendo uma série no Instagram, até parei para ver se eu remodelava alguma coisa, é que, de fato, eu fazendo uma autocrítica do meu próprio ministério, muitas pessoas chegam na igreja, por exemplo, e são poucas que perguntam isso. Às vezes ela vê, mas pastor, eu tenho que ler a Bíblia? Como é que eu leio a Bíblia? O que é isso, culto doméstico? Eu nunca ouvi falar. A gente não tem um treinamento específico sobre isso. Então, existe de fato algumas pessoas, e eu sei que no caso não é o caso da dona Denildes, que a pergunta é, eu acho que tem um fim mais didático, né? Mas que, como assim o que é culto doméstico? Entendeu? Não faço ideia do que seja isso. Então, o que seria um culto doméstico, pastor Alci? Bom, seria basicamente a família se reunir, espera-se sob liderança do homem, com o fim de fato de adorar a Deus, né? Enfim, a gente não precisa imaginar que eles vão fazer um culto litúrgico, coisa desse tipo em casa. O culto não precisa ser igual ao culto do domingo, não. Uma pregação de 1 hora, com 2 hinos e coisa desse tipo, né? Daudismo. Seria interessante, os pais gostariam que os filhos assim o fizessem. Verdade. Mas, enfim, eu gosto muito da expressão que os puritanos usavam, né? Algo semelhante, que o culto deveria ser algo semelhante a coloque-os em família, ou seja, é mais uma conversação. Então, ter uma leitura bíblica, obviamente, ter ali uma ocasião semelhante de uma meditação, né? Que o pai possa levar. Mas uma meditação, obviamente, nesse sentido, ser uma conversação, né? Lá em casa a gente faz muito isso. Então, eu interajo muito com as crianças. Às vezes a gente faz alguma ilustração física mesmo sobre a mesa, coisas dessa natureza. Ter um momento de cântico, um momento de adoração, de louvor e oração, né? Acho interessante também, por exemplo, uma vez por semana a família fazer uma espécie de reunião de oração da família. Só orar. Motivo de oração a gente sempre tem em nossas igrejas. Então, seria um momento de adoração familiar. Essa seria uma resposta que acho que elucidaria aí para alguns que não têm essa prática, né? O que eu recomendo, você que acabou de ouvir, nem vou complementar, viu? Você que acabou de ouvir a resposta do pastor Alci, anote tudo que ele acabou de dizer e imprima, e siga como modelo. Mas eu estou falando sério, porque muitas pessoas não sabem isso. Uhum. Então, você, pronto, como é um culto doméstico? Você pega isso que o pastor Alci acabou de responder, anote, imprima, bota na sua casa e siga. Você está com um excelente modelo de como deve ser um culto doméstico. Às vezes a pessoa tem ideia de que é para ser feito um culto, né? Os americanos, eles chamam, não um culto doméstico propriamente dito, mas essa pregação mais informal, vamos dizer, eles chamam de pregando como Cristo. Tá. Acho que eu já escutei isso de você dizer em algum lugar. Eles chamam de pregando como Cristo, é uma pregação como Cristo, né? Que quando você vê Cristo pregando, você vê que ele interagia com as pessoas ao redor. Sim. Tá? Então, eu recomendo você fazer o que o pastor Alci falou. Tem um momento na noite, no dia, o que eu acho que tu faz a mesma coisa, ou se recomenda é refeição, porque tá todo mundo na mesa, já deixa a Bíblia ali a posto, tá certo? Terminou, não levanta, vamos aqui ler o texto bíblico, comentar, tá certo? Eu acho que é um momento que funciona melhor. Se for marcar, ou então algumas famílias fazem isso, mas tem que ter um grau de disciplina um pouco maior, que é antes de dormir. Minha mãe fazia muito antes de dormir. Antes de dormir, né? E um grau de disciplina maior ainda em horários tipo 7h30 da noite, 8h30 da noite, por aí vai. Então, o que eu recomendaria do ponto de vista prático é pós as refeições. Acho um melhor momento. Agora, eu vou pegar a mesma linha do pastor Alci e vou só sugerir 2 materiais aqui, caso a pessoa tenha dificuldade. Um caso de um homem novato, um cara recém-convertido. Pastor, eu entendi o que o pastor Alci acabou de falar.
vou me esforçar para fazer isso. Mas Material, né? eu não sei nem fazer, pastor. Eu estou aprendendo a ler a Bíblia agora, eu nunca li a Bíblia toda. Sabe? Tem uma senhora, por exemplo, que está frequentando aqui na nossa igreja, que ela disse, pastor, eu nunca li a Bíblia. Uhum. Entendeu? Aí eu botei ela para fazer aquela mesma coisa que eu falei ontem, ler Marcos, aquele mesmo esqueminha. Sabe? Uma outra pessoa também. Então, mas se essa pessoa ouvir esse podcast, pô, vou fazer um culto doméstico com minha família. Não vou fazer o quê? Então, para essas pessoas, eu falei 2, vou recomendar 3. Eu recomendo o uso de 3 materiais que eu gosto. 2 têm uma fonte comum e o outro não. Que é o Estudos no Breve Catecismo de Westminster, de Leonard T. Van Horn. Para mim, aquele é o melhor. Pronto. Se você perguntar assim, pastor, grana está curta, não posso comprar nada, diga Estudos no Breve Catecismo, excelente, de Leonard T. Van Horn, da editora Os Puritanos. Tá certo? Lá, meu amigo, ali basta você saber ler. Foi bom até para eu saber a pronúncia do cidadão, Leonardo. T. Van Horn, Basta você saber ler. Ele tem a pergunta do Breve Catecismo, a resposta. Na frente, ele tem uma explicação da pergunta. E atrás já tem uma devocional prontinha. Então, o cara saber ler, tá lá. Um excelente material. Então, para mim, é o melhor material que tem para culto doméstico. A editora Puritanos. Né? A editora Shema tem uma agora, que é Treinando Mente e Ensinando Corações. Acho que esse é o nome. Ensinando Corações, Treinando Mente. É o contrário, né? Ensinando Mente e Treinando Corações. Eu vou ver aqui enquanto você Pronto, fala. Veja aí. Me esqueci o nome do autor. Peço perdão desde já. Tá? Que é a mesma proposta, por assim dizer. Tem o Breve Catecismo como referência, só que eles são devocionais diários. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E são menores. Então, são boas devocionais, simples. É o que a gente tem usado lá em casa atualmente. Para uma conversa, para uma reunião, assim, um culto numa mesa rápido. Funciona bem, tá bom? Então, fica essa sugestão também. E o terceiro, já é mais parecido com esse segundo, que eu gosto muito. Pronto, Treinando Corações e Ensinando Mentes, da Star Metal. É isso? Que é o nome, a foto que tu me mandou tá cobrindo bem o nome da mulher. É esse aqui mesmo. Só não tô vendo o nome da autora. Eu acho que é Metal. Tá? Recomendo a leitura dele. O terceiro livro que eu gosto também, é um do Timothy Keller, nos Salmos. Ele tem um material em Salmos e Provérbios, que é cantando as orações de Jesus, não. Cantando com Jesus. Ele pega os Salmos e ele faz uma perspectiva que eu fazia, até para ser justo, antes do Timothy Keller. Quando alguém mais inteligente faz o que a gente faz, é dizer, então é por isso. E quando eu preguei os Salmos aqui, eu até comentei que uma perspectiva que o cara pode pregar os Salmos é como é que Cristo cantaria isso. Porque lá Paulo, em Colossenses 3, que ele não vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, cantando os Salmos. Então ele liga os Salmos com a palavra de Cristo, né? E aí, quando eu preguei nos Salmos, eu fiz isso. Como Cristo cantaria este Salmo? E colocava o Salmo nessa perspectiva. Timothy Keller faz isso, nessa devocional. É bom, cara. Eu não conheço. Pense num livrinho bom. Legal. Tá? Tanto para uma devocional pessoal, como para um culto doméstico. É curto, simples. Tem um Salmo em cima, assim, um versículo do Salmo, na verdade, a devocional e uma oração embaixo. Tá? Então, esses 3 materiais para um culto em família, acho que funciona bem. O do Spurgeon de noite, acho que funciona melhor para uma coisa pessoal. Família, acho que é um pouco extenso. Oi? Para pessoal, beleza. Pessoal, né? Para a família, esses 3 materiais é o que caso você esteja iniciando, é o que eu recomendo. E tu, Alci? Eu vou acompanhar você nos 2 primeiros, porque foram 2... Um deles eu usei já, o da Editora Os Puritanos. A gente já usou, eu Rafael e Dioguinho, a gente ainda não tinha a Livinha. E agora com o Livinha a gente está usando o da Shema, né? Já há algum tempo, porque a gente tem de fato seguido lá o modelo dele, que é um devocional por semana, com exceção no domingo, né? E um outro que nós utilizamos também com o Dioguinho, com Lívia não, só estávamos eu, Rafa e Dioguinho, foi um catecismo infantil da editora, eu acho que da editora Batista. Eu sei que é o catecismo da Igreja Batista para crianças, é catecismo para meninos e meninas. Só que ele só tem pergunta e resposta. Aí eu tinha que levar... Aqui tem do catecismo infantil. Não é aquele grandão, não. É um bem pequenininho. Ele é bem antigo. Eu não sei a editora, mas eu estou achando que é a editora PES. É Catecismo para Meninos e Meninas. Ele é uma capa verde.
naquele modelozinho de opúsculo. Mas não é assim, quem fez você é Deus, que mais que Deus fez, isso tem aqui. Pronto. É só isso. Ele não tem nenhuma devocional, não tem explicação, nada. Isso. Aí você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para levar uma meditação ali para as crianças, né? Mas eu gosto, esses três, eu me refrescando a memória, foram os três que a gente ou utilizou ou está utilizando. Então eu indicaria esses três. Eu acompanharia você em 2 e colocaria esse catecismo para meninos e meninas. Pronto. Agora, insisto, né? Se a pessoa tiver condição de interpretar um texto bíblico, faça. Entendeu? Faça. Lá em casa a gente fez os salmos de romagem um tempo, por exemplo, né? Do Salmo do 120 até o 134, né? E a gente estava fazendo as histórias da Bíblia, tá certo? Então, se você tem a condição de fazer isso, o faça. Muito legal. A minha mãe, desculpa te interromper. Não. A minha mãe, ela fazia algo muito legal conosco lá. A gente bem pequenininho. A gente, primeiramente, ela, no caso, assinava uma revista que eu acho que não existe mais. Era chamada Revista Amiguinho. Não sei se tu já viu. Acho que era de alguma editora batista, Revista Amiguinho. Era um personagem que eles criaram, aí tinha atividades, caça-palavras, essas coisas, e vários devocionaizinhos para criança. Era uma revista por mês. Então o que ela fazia conosco era, cada semana ela fazia o devocional conosco, no caso o culto familiar, a gente chamava de cultinho. Vamos pro nosso cultinho. Isso, lá de casa também. O cultinho, 6 dias era ela quem conduzia, meu pai e minha mãe são divorciados, e um dia era um de nós, os filhos. Aí ela colocava um dos filhos para conduzir. Então você vai escolher o cântico, você vai escolher o texto que vamos ler, você vai tentar fazer uma meditação, aí ela fazia a gente escrever a meditação. Então, o meu pai perguntava o que eu entendi do texto. Ele lia legal, e perguntava pronto. O que é que você entendeu do texto. E se a gente não tinha condições de fazer a meditação, ela mandava a gente levar da revista Amiguinho. Pronto, leia pra gente uma meditação da revista. Então, eu acho interessante. Eu acho que o Dioguinho ainda não tá na idade, mas tem esse plano de fazer assim, pronto, agora hoje quem vai conduzir é você. É bom. É uma ideia. Isso é bom. Eu faço isso com os meninos, assim, é isso mais específico. Eu troco ideia com o Leozinho, né, assim, com a Anne, quando a gente tá fazendo devocional, lá, como é uma separação da idade, né, o Leozinho já tá com 13 e grande, aí eu começo falando com as meninas, e aí depois eu troco. Aí é outra conversa ali já comigo e com a Anne e Leozinho, por exemplo. Aí eu já trato o Leozinho igual com a Anne, já boto ali no mesmo pé, né? Mas eu faço isso muito com os adolescentes no meu discipulado, com os meninos que eu tenho. Sim, eu tenho acompanhado. O que é que você pergunta, entendeu? O que é que você entendeu aqui? Muito legal. E ali eu faço mais isso. A segunda pergunta, Alci, vamos lá. Da Samara. Eu, em particular, não conheço essa irmã. Nem eu não. também. Por a foto e por nome, não. Não, né? A dela, talvez dê um pouquinho... A gente pode até pensar em tratar disso também num outro episódio. Mas a pergunta dela é... Ação social e militância. Qual o limite? É um temazinho... Rapaz, eu queria fazer o seguinte, mas vamos ter, assim, eu gostei muito, sabe, Alci, daquilo que a gente fez sobre o autismo. Eu acho que a gente poderia pensar, né, discutir a pauta aqui ao vivo. A gente fazer algo daquilo pelo menos uma vez por mês, por exemplo. Não necessariamente sobre o autismo, obviamente, né? Mas outros assuntos, chamar outras pessoas, a gente fazer um mesão aqui sobre esse assunto. E a gente fazer sobre esse tema. Entendeu? De ação social. Sobre ação social, por exemplo, qual o papel da igreja na ação social. Só. Uhum. Porque assim, a pergunta dela, eu vou me atrever só a responder a segunda parte. Militância. Militância. Tá? Porque na primeira, eu acho que o debate é bom, necessário e longo. Que eu não quero dar uma resposta breve aqui. E eu acho que nós, como cristãos, somos cientes do nosso que temos que nos envolver com isso. Né? A pergunta é o grau. Esse é o ponto. Entendeu? Ou seja, nenhum crente sério. De um tempo pra cá que eu cheguei a ver, viu, assim, gente dizendo que igreja não devia se preocupar com a ação social. Eu já cheguei a ouvir isso, literalmente, de um presbítero. Não pensando foi aqui, no Estado ou pensando no dever pessoal? Acho que é uma coisa que a igreja, instituição, não deve. Você, sim. Tá. A igreja, não. Entendeu? Que a igreja tem que se envolver com a pregação do evangelho e prio. Tá. Entendeu? Então eu, como pastor, dizer assim, olha, você tem que fazer caridade, não é uma, assim, para esse presbítero, não é que ele vai dizer que é heresia, obviamente não, mas, tipo assim, extrapola o papel da igreja. Tá. Que caridade é para ser uma coisa pessoal, sua. Eu cheguei para ele que não concordei, para ele, eu falei assim, não concordo. Eu acho que quando a gente olha tanto para Israel como para a igreja neotestamentária, a gente vê que abre margem para uma ação social, tá? Mas o limite, por exemplo, como eu quero acreditar, né, que essa irmã ela tem em mente
aquele contexto de missão integral, né? Que bate Presumo eu. pesado nisso aí, entendeu? Então, assim, não vou me atrever a responder tudo. Só vou entrar no mérito de militância. Pronto. Eu entendo que igreja não pode ser militância por nenhuma causa que não seja a causa do evangelho. Uhum. Pronto. Então, esse para mim é ponto. Agora, do mesmo jeito que numa igreja você vai ter pessoas com vários dons e talentos, eu vou entender que tem pessoas que vão ser naturalmente mais inclinadas para essa área. Uhum. Entendeu? Mais inclinadas para essa área. Então, vai ter pessoas que vão ser mais inclinadas para a área do ensino, por exemplo, o que eu vou concordar que é um problema, particularmente na igreja presbiteriana, de achar que todo mundo tem que ser inclinado para essa área. Tá? E vão ter pessoas que são inclinadas para essa área de ação social, como vão ter pessoas que são inclinadas para essa área de oração, como vão ter pessoas que são inclinadas para essa área de ensino infantil, de diaconia, e por aí vai. Tá? Então, militância, zero. Não acho que é papel da igreja militar por nenhum assunto que não seja a causa do evangelho. Certo, concordo. Tá? Agora, você se valer desses irmãos, por exemplo, para até estar despertando na igreja isso, aí que eu acho que cabe até uma conversa e um debate maior sobre, entendeu? No caso, fazer militância em prol da ação social. Por exemplo, eu não vou ser militância em prol da ação social, mas, por exemplo, vamos pegar o próprio caso aqui da nossa igreja, que são as pessoas que eu estava pensando em chamar, né? Que tem lá um grupo aqui da nossa igreja que tem uma fundação, né? Uma ONG, um projeto, por enquanto chamamos só de projeto, né? Com missão, de projeto social. Então, o que é que eles têm? Eles têm o objetivo de levar a cesta básica para uma comunidade, né? E se reúnem um pouco para ler sobre esse assunto, né? Estudar um pouco sobre esse assunto, e tem um projeto de arrecadar a cesta básica e levar para as pessoas de necessidade. Pronto. Eu de nenhum jeito eu vou entender que isso é uma militância. Concordo. De nenhum jeito, qual forma. Certo? Agora, são pessoas que têm um coração mais inclinado para isso. Então, o que é que eu acho? Que a gente, enquanto igreja, pode olhar para esses irmãos, se a gente entender que a gente tem uma fraqueza nessa área, por exemplo, até para, quando eu digo se escorar nele, né, no sentido ruim, ó, faz lá, já que eu não estou fazendo, mas escorar no sentido assim, rapaz, já que esse cara é bom, deixa eu colar nele até para eu aprender, até para ver, ou até para eu ajudar o mínimo que eu possa fazer, sabe? Então, eu entendo que a igreja pode, tanto quanto deve, ter uma questão de ação social. Agora, qual o tamanho disso, qual a importância disso, como isso deve ser feito, aí eu já acho que é complexo, e eu acho que merece até um debate um pouco maior. Concordo. Eu fiquei curioso com a pergunta da Samara, especialmente pelo próprio termo militância, né? Assim, se a gente for tentar definir a palavra militância, a gente consegue, no seu sentido etimológico, vinculando aí ao verbo militar, coisa desse tipo. Mas eu fiquei curioso e coloquei no Google, lá em casa, coloquei militância, significado, e a primeira definição que aparecesse eu ia ler, e de fato é bem interessante o que lança luz aí sobre essa tua perspectiva. Eu vou ler exatamente do dicionário, dicio.com.br, diz assim: militância, substantivo feminino, prática da pessoa que defende uma causa. Busca a transformação. Aí, para mim, foi o problema da definição. Busca a transformação da sociedade através da ação. Militância. Aí põe militância política, social, estudantil, etc. Então, para mim, o problema foi exatamente esse, porque sempre que eu escuto falar na palavra militância, eu vinculo inevitavelmente a política, seja a ala esquerda, seja a ala direita, buscar de alguma maneira transformar a sociedade pelo viés da política, pela ação da política. E eu tenho dificuldade com essa palavra exatamente por isso. Aí foi por isso que eu também fui atrás da definição. Peraí, será que eu não estou com preconceito com esse termo? Mas de fato o termo, a primeira definição faz jus a esse preconceito, a esse meu preconceito. Então, uma causa que busca a transformação da sociedade através da ação. Só que não tem esperança para a transformação da sociedade, senão pessoa de Cristo. Exato. Então, acredito, assino embaixo o fato de que nossa militância está pelo Evangelho, está pela cruz, está pela causa de Cristo. Isso, em contrapartida, não significa dizer que vamos jogar de lado a ação social. Acho que a gente tem que se envolver tanto na esfera individual quanto na esfera de comunidade cristã, na esfera de igreja. Mas como uma consequência da pregação do Evangelho.
Exatamente. Né? Não como um aspecto primário, mas derivativo. Pronto, se eu fazer uma ilustração, como se fosse uma aplicação de um sermão. Perfeito. Entendeu? Como se fosse uma aplicação de sermão. Então, esse é o ponto, Samara, da sua pergunta, que é muito boa. Esse é o ponto, não é que a sua pergunta foi muito boa, tá? E aí a gente quer justamente ampliar um pouco mais esse debate, talvez aí até fazer um especial nesse sentido, quem sabe, desse mês de maio, a gente não senta aí e conversa um pouco sobre esse assunto numa mesa um pouco mais ampla, né? Trazer outras pessoas e a gente debater, tá bom? Então, pessoal, perguntem, tá? Continuem mandando suas perguntas, suas dúvidas e até quarta, se Deus nos permitir. Tchau, tchau, pessoal. Até quarta.